Bom dia a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, como é bom, né, irmãos? Adorar esse Deus maravilhoso que nos salvou. Abra a tua Bíblia. Livro de Juízes, no capítulo 13. O tema dessa mensagem: liberte-se de seus inimigos. Juízes capítulo 13, a partir do versículo 1, vou saltar alguns versículos aqui para a gente adiantar, para não tomar muito nosso tempo, mas fica de lição para casa aí. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Versículo 8 diz: então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido: o homem que me apareceu outro dia está aqui. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: foste tu que falaste com minha mulher? Sim, disse ele. Versículo 17. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que te prestemos homenagem quando se cumprir a palavra? Ele respondeu: por que pergunta o meu nome? Meu nome está além do entendimento. Então Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal e os ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e sua mulher observavam. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se com o rosto em terra. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. Sem dúvida vamos morrer, disse ele à mulher, pois vimos a Deus. Mas a mulher respondeu: se o Senhor tivesse intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal das nossas mãos. Não nos teria mostrado todas essas coisas e não nos teria revelado o que agora nos revelou. A mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Mané Dan, entre Zorá e Estaiol. Até aí. Irmãos, nós já oramos por um determinado tema e temos visto nos últimos dias aí cenas lamentáveis nesse cenário mundial nosso, onde o Afeganistão já tinha sido dominado pelo Talibã
durante 6 anos. Em 2001 consegue uma liberdade aí por 20 anos. A gente sabe que tem muita coisa obscura, muita coisa envolvida aí em relação a política, poder e dinheiro. Mas o que sabe é que durante esses 20 anos, os Estados Unidos ele investiu, gastou muito dinheiro, enviando militares, recursos para a proteção daquela nação, para investir, capacitando pessoas ali a lutar contra os seus inimigos. Isso por 20 anos, mas por fim agora nós vemos a notícia, eles se rendem ao Talibã. Mas voltando ao texto que lemos aqui, o povo de Israel estava sob o domínio filisteu por 40 anos também. A gente sabe que em vários momentos da história, o povo de Israel foi dominado por outros povos, outras nações. De vez em quando eram os assírios, de vez em quando eram os egípcios, os babilônios, enfim. E a gente sabe que quando eles dominam, eles implantam a sua cultura, a sua política de vida, a sua religião, enfim. Mas lembrando que esse domínio aqui, causado pelos filisteus, sabemos que esse problema foi ocasionado pela própria nação de Israel, o próprio povo de Deus. A gente sabe que a maioria dos nossos problemas somos nós que causamos. Então, nesse caso aqui, a desobediência e idolatria do povo de Israel. Mas independente do problema, Deus ele ama seu povo. E ele criou o seu povo para a liberdade. Ele cria o ser humano para a liberdade em todos os sentidos e não para a escravidão. Gálatas capítulo 5, versículo 1 vai dizer isso. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Essa liberdade ele conseguiu na cruz do Calvário. Isso serve para todas as áreas da nossa vida. Mas vemos aqui que para a libertação de Israel desses filisteus, Deus inicia o seu processo de libertação com um casal, Manoá e a sua esposa, que foram os pais de Sansão. A gente poderia falar sobre os próximos capítulos de Sansão, mas eu queria ficar nessa manhã com vocês nesse casal, porque a gente aprende muitas coisas, muitas lições, muitos princípios, muitas regras na nossa vida para a gente se libertar dos nossos inimigos. E quando se fala de inimigo, a gente pensa de muitas formas. Tem um livro muito interessante que eu sempre cito ele, do Russell Shedd, Mundo, a Carne e o Diabo. Porque nós temos esses 3 inimigos, nossos 3 maiores inimigos. E dentro desses 3 maiores inimigos englobam outros, mas temos o mundo, o sistema mundano. Temos a carne, a nossa natureza caída e pecaminosa. E temos o próprio diabo, que não podemos menosprezá-lo. Mas esses inimigos, eles tentam o tempo todo nos dominar, nos paralisar em alguma área da nossa vida. Seja no físico, seja na mente, com as prisões emocionais, sentimentais, seja no nosso espírito. São os inimigos espirituais e precisamos entender que existe uma realidade espiritual por trás de muita coisa. Nem tudo é, mas muitas coisas são. E tem outros inimigos que a gente pode citar aí a manhã inteira. Dependência de vícios,
problemas financeiros, nossos inimigos se tornam inimigo, enfim. Mas eu vim falar de algumas coisas que eu aprendi com esse casal e que serve para nós hoje. Como nós podemos nos libertar dos nossos inimigos. Primeiro, reconheça a graça de Deus no processo. Versículo 3, o anjo diz à mulher: você estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará luz a um filho. Precisamos reconhecer o favor de Deus, irmãos, na caminhada da vida. Essa mulher, ela estava desesperançada. Tinha dois inimigos pelo menos aqui. Primeiro, filisteu, no sentido mundo, inimigo do mundo, e ela era estéril no físico. Porém ela reconheceu o favor de Deus, ela reconheceu a graça de Deus na vida dela. Talvez ela não se achava importante, mas para Deus ela era muito importante. Então, talvez você se sinta limitado, talvez você ache que é impossível se livrar de alguns inimigos, mas eu quero te dizer que você tem a palavra, você tem promessa. Aquela mulher era limitada, tinha inimigos externos e internos dentro dela, mas ela tinha a promessa, a palavra. O anjo falou: mas eu vou realizar um sonho. Porque a gente sabe que naquela cultura toda mulher gostaria de ter um filho. Filho era sinônimo de sonho. Lembre-se que no processo de libertação e de salvação, a iniciativa sempre é de Deus. Deus, ele sempre vai na frente. É como se fosse um resgate, onde o perdido é que está lá e precisa de alguém, e esse alguém ele vem em favor daquela pessoa. Efésios 2:8 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Reconheça a graça, o favor de Deus na tua vida. Tem uma frase que a gente vê muito na internet aí, que diz que nunca foi sorte, sempre foi Deus. Na nossa vida, irmãos, a gente precisa reconhecer isso, que o que você tem, o que você faz, o que você possui, não foi porque foi sorte. Ah, pastor, eu trabalhei, é verdade, isso faz parte também, mas reconheça a graça de Deus na sua vida, reconheça o favor de Deus na sua vida. Aquela mulher, ela reconheceu isso. Nós vamos caminhar. Segunda coisa, reconheça os limites impostos por Deus. Versículo 4: todavia, mulher, tenha o cuidado. A gente ouviu muito essa palavra quando era pequeno, não? Tem cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter. Não existe evangelho genuíno sem limites. A gente ouviu essa fala muitas vezes de: não pode, tem cuidado, meu filho. Queridos, desde o Éden, o homem foi criado por Deus com limites. Adão e Eva, você pode fazer o que vocês quiserem, mas tem um limite. E a gente sabe que depois da queda, o homem quebra o limite imposto por Deus. Veio a desgraça. E a gente vê hoje que não há limites para fazer o mal, para pecar. Jesus, ele vem na história, nos liberta da escravidão desse pecado. E aí, por isso que eu citei Gálatas capítulo 5 agora há pouco.
Porque Cristo, Ele nos torna livres de novo, mas essa liberdade continua sendo limitada. Temos limites. Isso, quando Deus estabelece limites, irmão, para a gente entender quem é o Senhor e quem é o servo. E Deus, Ele impõe esses limites para o nosso próprio bem. O diabo que tem aproveitado, né, ele usa esse argumento para dizer: vocês crentes, nada pode, tudo é proibido, não pode fazer nada que é pecado. E a gente entende que o mundo, ele não quer reconhecer os limites dados por Deus, e por isso continua sendo escravo do pecado. Ser livre, irmãos, não é fazer o que você quer. Aliás, o único ser totalmente livre é Deus. Ele pode fazer o que Ele quiser. Todos nós aqui, todos vocês que estão nos assistindo, somos livres com limites. Quer continuar sendo dominado pelos filisteus? Se não quiser, reconheça seus limites, os limites dados por Deus, e você viverá a verdadeira liberdade. Aquela mulher estava presa num sistema por muitos anos, e ela entende que ela precisa reconhecer os limites impostos por Deus, e ela encontra a verdadeira liberdade. Se você quer vencer os seus inimigos, se libertar dos seus inimigos, terceira coisa, reconheça o libertador. Versículo 5, a parte B. Porque o menino será nazireu, consagrado desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Deus está dizendo para aquela mulher: vai ser seu filho, vai ser Sansão. E você precisa reconhecer ele. É ele que eu vou usar para a libertação. A maioria dos líderes de Israel não foram reconhecidos inicialmente. A gente vê Moisés, Êxodo capítulo 2, quando ele tenta apartar aquela briga ali, vem o egípcio e fala: quem é você, ser juiz sobre nós? Quem é você para ser líder sobre nós? A gente vê José, em muitos momentos, não sendo reconhecido. A gente vê Davi não sendo reconhecido como um libertador, um salvador. No Novo Testamento nós vemos isso com o apóstolo Paulo. Ele teve muitas dificuldades com os próprios discípulos. Irmãos, o que é que eu quero dizer com isso? Deus muitas vezes envia pessoas para nos ajudar, e a gente não reconhece. Deus envia mentores, Deus envia líderes, Deus envia médicos, advogados, pessoas especialistas, psicólogos, psiquiatras, nesse processo. E a gente precisa reconhecer que precisamos, muitas vezes, reconhecer essas pessoas que Deus coloca no nosso caminho para nos ajudar, para nos salvar, para nos libertar de alguns inimigos que temos. É aquela historinha do rapaz que está se afogando e aparece alguns recursos para ele se apoiar. Aparece um cara com bote, ele fala: não, Deus vai me ajudar. E aparece outra coisa, ele: não, Deus vai me ajudar. Vem uma pessoa de helicóptero: ah, não precisa não, Deus vai me ajudar. Aí morre afogado, chega no céu: mas Deus, porque o Senhor não me ajudou? Eu falei: rapaz, eu mandei tanta coisa para você
e você não aceitou, você rejeitou. No mundo espiritual, Deus já enviou o único meio de salvação, e o mundo não o reconhece. O mundo continua não reconhecendo o Salvador. Pelo contrário, tem rejeitado. João capítulo 1, versículo 11. Veio para os seus, e os seus não o receberam. Jesus não foi reconhecido como libertador, como salvador, por muitos, mesmo depois da crucificação. Mas saiba que Deus já enviou o meio de salvação para o seu problema. Reconheça. Reconheça o libertador. Quarta coisa: divida os seus segredos com pessoas de confiança. Versículo 6. Ela recebe a informação do anjo e diz, versículo 6: então a mulher foi contar tudo ao marido. Queridos, compartilhe seus sonhos, projetos, ideais com pessoas que vão caminhar na mesma jornada que a sua, com pessoas que vão te ajudar. Eu aprendi bastante sobre isso, sobre compartilhar com pessoas que vão me ajudar, e eu ouvi críticas também de pessoas que vão me ajudar no crescimento, no processo. Salmo 119 diz assim, versículo 63: sou amigo de todos os que te temem e obedecem aos teus preceitos. Nós precisamos ser amigos, irmãos, de quem teme ao Senhor. Talvez o seu amigo pode ser o seu cônjuge, seu filho, ou até mesmo um amigo, mas ele precisa temer ao Senhor e obedecer ao Senhor. Graças a Deus, Deus tem me dado amigos de poder compartilhar, os meus pastores aqui, de fazer isso, porque eu sei que eles temem ao Senhor, eles obedecem ao Senhor. Eu estava lembrando hoje de manhã, eu falei para ele que ia falar sobre isso. Esse rapazinho aqui que está atrás do pastor Clóvis, ele era meu amigo uns anos atrás, 2007, mas ele me dava muito trabalho, gente. Só que eu não compartilhava as minhas questões para ele, porque ele não caminhava na mesma direção, com os mesmos objetivos. Aliás, ele me dava muito trabalho, pastor. Eu lembro que várias vezes ele era bem explosivo, ele era um Robin Hood, né? Ele não gostava de ver injustiça, então ele queria resolver no braço. E algumas vezes eu já tive que apartar a briga desse rapaz, segurar ele. Imaginei, fica de pé aí, meu filho. Imagine eu tentar segurar esse rapaz aí, pode abaixar. Mas graças a Deus, uns anos atrás, ele passou por um momento difícil na vida dele, e ele reconheceu Jesus como Salvador. Tem caminhado com a gente aí, a gente se fala praticamente todos os dias, e hoje eu posso confiar nele. Hoje é um amigo que eu conto, eu abro meu coração, eu falo as coisas que eu tenho para ele, meus sonhos, projetos. Daqui a pouco ele vai pagar o almoço. Mas a gente precisa ser amigo de todos aqueles que o temem. Então não divida, ou melhor, divida seus segredos com pessoas de confiança. A gente sabe que a vida de José virou de cabeça para baixo porque ele foi compartilhar algo com seus irmãos que não compartilhavam da mesma ideia. Mas vamos caminhando, senão eu sei que vocês estão com fome. Quinto princípio, para a gente se libertar dos nossos inimigos: alinhe com o céu, atualize com o céu.
E nesse ponto eu queria falar 4 regras para vocês. Como é que a gente pode fazer isso? Primeira regra, oração. Versículo 8. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir. É buscar-se, é clamar, é orar. A pastora Gil falou agora há pouco sobre essa importância, irmãos. Isso não tem outro caminho. Se você quer se libertar dos seus inimigos, tenha um compromisso com Deus de oração. Não, você vai passar a vida inteira com esse inimigo aí, esse fantasma te atormentando, esse filisteu do inferno te atazanando. Mas depois de orar ainda tem mais outra regrinha. Confirmação, versículo 9. Deus ouviu a oração de Manoá e ele veio novamente falar com a mulher. Primeiro a gente ora, e se a gente tiver dúvida de alguma coisa, a gente precisa confirmar: Senhor, fala de novo. O Senhor falou com ela, mas eu quero que o Senhor fale comigo. Confirma nos nossos corações. Terceira regra, direção. Versículo 13. O anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo que lhe ordenei. Direção. Uma das coisas que eu tenho aprendido essa semana, falou muito comigo, é que a direção é mais importante que a velocidade. Às vezes a gente está correndo, mas na direção errada. De vez em quando eu vou com meu filho no shopping, e ele, naqueles jogos de carrinho, e ele tá: papai, vem ver, olha para aqui. Eu falei: você está correndo, mas é contramão, é pro lado de cá. E a gente, na nossa vida, a gente até ora, até pede confirmação para Deus, mas na hora de fazer, resolver, não obedece da forma, está na direção errada. E não ainda adianta a velocidade, não adianta de falar: olha, eu estou trabalhando para o Senhor, estou fazendo para o Senhor, mas eu estou falando: meu filho, você está só gastando munição, você está na direção errada. Alinha com o céu, alinha a sua direção, obedeça ao Senhor de fato, aquilo que Ele te ordena. E a quarta regra é oferta. Versículo 19. Então Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal e os ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. Quer se libertar dos seus inimigos? Mateus capítulo 6, versículo 33. Busquem, em primeiro lugar, o reino, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E reino se faz também com o bolso. O Elton falou agora há pouco sobre essas necessidades que temos. Eu não estou pedindo oferta para você, não estou falando para você dar dízimo, até porque já fizeram isso. Mas o que eu quero dizer, irmãos, que muitas coisas, eu não creio de fato em maldição divina para os filhos de Deus. Jesus se fez maldito no Calvário, mas tem muita gente que não prospera em várias áreas da vida, não só financeira. Não prospera porque tem dificuldade de pôr a mão no bolso. Quando é para falar: olha, tem um empreendimento, tem uma causa para a gente trabalhar, precisamos de recursos, o coração já fecha. Manoá não tinha essa dificuldade. Provérbios 11, 25 diz: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Quer receber alívio? Dê alívio
para os outros. Liberte-se de seus inimigos. Essas 4 regrinhas. Já estamos caminhando para o final. A palavra se cumpriu. Versículo 24. Nasce Sansão. A Bíblia diz que ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito começou a agir no processo. O Espírito do Senhor começou a agir no processo de libertação das mãos dos filisteus. E eu pergunto para você nessa manhã: qual filisteu tem te dominado? Qual inimigo tem te paralisado? Talvez fisicamente, talvez mentalmente, talvez espiritualmente, na alma. Deus, Ele quer te libertar dos seus inimigos, mas Ele não faz isso sozinho. Você participa do processo. Há 201 anos atrás, nasce uma mulher. Eu queria já que os músicos estivessem aqui. Em Nova York, chamada Fanny Crosby. Quem é músico deve conhecer. Ela nasceu em uma família simples. Pouco depois do seu nascimento, ela perde seu pai. 6 semanas de vida, ela tem uma inflamação, uma infecção nos olhos. Vem o médico, receita cataplasma de mostarda quente. Aquela mulher, aquela menina, aquele bebê ficou cega. Quiseram linchar o médico teve que sair da cidade. Mas ela teve a vida dela. Aos 38 ela casa com um músico, professor músico, cego também. Depois de algum tempo ela tem um filho, e esse filho falece também. Quantos inimigos, quantos fantasmas, quantas crises existenciais podia paralisar aquela mulher? Mas ela não se prostrou. Foi evangelizada pela sua avó. A avó, ela lia a Bíblia para ela. Ela decorava versículos, capítulos e até livros da Bíblia. Era membro da igreja metodista. Cuidava de crianças, amava missões. Foi a primeira mulher a falar no Senado americano. Pouco antes de sua morte, há mais ou menos 100 anos atrás, em 1915, alguns obreiros foram na casa dela. E ela disse assim para eles: nunca conheci o que é enxergar, e por isso não posso compreender minha perda, mas tive sonhos maravilhosos. Tenho visto os mais lindos olhos, os mais belos rostos e as paisagens mais singulares. A perda da minha visão não foi perda nenhuma para mim. Essa mulher compôs quase 9.000 hinos. Primeiro hino aos 45 anos de idade. Em 1955, agora recente, foi erigido um grande monumento no túmulo daquela mulher. E uma das frases era a estrofe de uma música que vamos cantar agora.
que vocês conhecem, que diz: que segurança, sou de Jesus. Fica de pé. Sou de Jesus, eu já desfruto gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória do céu. Canta minha alma, canta Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos cantando nos altos céus, louvam a excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Rende-lhe sempre, rende-lhe sempre, rende-lhe sempre, rende-lhe sempre, rende-lhe sempre ardente louvor. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Qual os seus inimigos? Aquela mulher poderia ter motivo de sobra para se acostumar com aquela realidade dela, mas ela venceu todos os seus inimigos. O que tem te assombrado? Quais são os filisteus que têm te amedrontado, têm te paralisado? Jesus, Ele já venceu todos os nossos inimigos na cruz do Calvário, inclusive a morte. E Ele quer te ajudar também a te libertar desses seus inimigos. E eu queria que, se você, eu quero orar nesse momento, já estamos finalizando, mas se você tem algum inimigo que você está te tirando o teu sono, tirando a tua paz, eu queria que você colocasse a mão no teu coração nesse momento. Vou te chamar aqui na frente, mas que você possa saber, como cantamos a primeira canção,
o nosso general é Cristo. Nenhum inimigo nos resistirá. Nessa perspectiva, Ele quer te ajudar a vencer esses inimigos. Olha para a vida de Manoá, olha para a vida dessa família, que respondeu à voz do Senhor e trouxe a libertação do povo de Israel naquele momento. O propósito de Deus se cumpriu na história. Eu não sei qual é a dificuldade sua, mas Deus, Ele quer também que você seja livre. Livre. A liberdade que foi conquistada na cruz do Calvário, que você seja liberto de todas as amarras, todas as cadeias, tudo aquilo que tem te prendido. Nessa manhã eu declaro a bênção de Deus sobre a tua vida, a libertação de Deus sobre esse problema. Talvez seja para você impossível de solução. Naquele caso também, a mulher estéril, humanamente falando, não tinha mais como. Mas o Senhor Deus, Ele conhece a tua vida, Ele conhece a tua história, Ele conhece o teu coração, Ele conhece as tuas dificuldades, Ele conhece as tuas limitações. Mas guarda a palavra, guarda a palavra. Pai Santo, em nome de Jesus, eu apresento a minha vida, e apresento a vida dos meus irmãos que aqui estão, Senhor. Aqueles que estão nos acompanhando pela internet, Senhor. Aqueles que precisam, Senhor, se libertar, Senhor, de inimigos, de filisteus, ó Pai, que tem aprisionado. Tem deixado presos. E muitas vezes não conseguimos viver, não conseguimos caminhar por causa disso. Por causa dessas pendências, por causa desses grilhões. Mas nessa hora, Pai, eu quero proclamar sobre a vida do meu irmão: cadeias sejam quebradas, grilhões sejam quebrados, em nome de Jesus. As amarras sejam quebradas, Deus, e que eles possam viver algo novo, uma liberdade vinda dos céus. Sabemos que essa liberdade é com limites, verdade, nós conscientizamos disso. Mas nós sabemos, ó Pai, que na cruz o Senhor já obteve vitória sobre todos os nossos inimigos, da morte, do inferno e do próprio diabo. Louvado, engrandecido seja o teu nome. Então não precisamos ter medo, ó Pai. Às vezes nós ouvimos discursos sobre esse sistema do Talibã que vai dominar o mundo, mas nós cremos, ó Pai, no poder da tua palavra. Não importa como a vida vai seguir, o curso que ela vai seguir, assim como essa canção nós acabamos de cantar, a nossa segurança está no Senhor. Nós pertencemos ao Senhor, nós somos teus, e é em Ti que nós confiamos, nós depositamos toda a nossa fé. Muito obrigado, porque a vitória já é nossa, já somos mais que vencedores na pessoa de Cristo Jesus. E hoje nós temos essa liberdade plena de seguir, te seguindo e te servindo, no nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, as duas consolações, o poder e o batismo no Espírito Santo, seja com a igreja que está liberta das garras dos seus inimigos, hoje e para todo sempre. E a igreja diz: dá uma salva de palmas para Jesus e vai na paz.